no ar. E, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Mês passado, veio uma professora que deu uma aula pra gente sobre direito constitucional. E deu tanto ibope que nós chamamos ela de novo e dessa vez para falar sobre direitos humanos. Então seja bem-vinda de volta, doutora, professora Maria Paula Vieira. É um prazer estar aqui com você de novo, depois de todo aquele debate que a gente teve, agora sobre um novo assunto, né, professora? Muito obrigada por me receber novamente, agora com um novo tema, mas que também tem um pouquinho a ver com aquilo que a gente já estava falando antes, né? Para quem não viu o primeiro podcast, eu aconselho fortemente voltar aí no Spotify ou no YouTube e dar uma olhada. Mas para você que começou a assistir agora o podcast, por favor, professora, se apresenta para o pessoal, conta quem é você, qual é a sua expertise, para que eles possam ir se adaptando. Queria primeiro saudá-los, todos que nos assistem. Eu sou a Maria Paula, sou advogada, sou professora universitária, dou aula de Introdução aos Direitos Humanos, Introdução ao Direito Constitucional e Organização Social do Brasil. Atuo na área de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Eleitoral. Então, essas são minhas áreas de atuação aí dentro do direito e como professora nessas 3 matérias que eu considero essenciais, mas puxando sardinha pro meu lado. Com certeza. E aí hoje nós trouxemos um tema, pessoal, que eu acredito que assim como outro, nós, meros mortais, que não estudamos muito sobre isso, sabemos assim, 1%, 2%, às vezes quando o nosso calcanhar aperta, a gente vai entender um pouquinho mais, mas de uma forma muito informativa, a gente vai trazer aqui hoje para vocês um tema que também não é muito do meu conhecimento, então vou fazer a parte de vocês aqui perguntando tudo que me dá na telha. Então, doutora, para começar, o que são os direitos humanos? Direitos humanos, a gente chama, são os direitos garantidos a toda e qualquer pessoa, né? Então, são os direitos básicos, direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito à liberdade, né? Os direitos humanos, eles se iniciaram ali na Antiguidade, mais especificamente no Iluminismo, também na Revolução Francesa, ali, que a gente estuda na escola, né? Eu não sei se vocês vão lembrar do igualdade e fraternidade, que eles eram o lema da Revolução Francesa. Eles se iniciaram ali com o que a gente chama de direitos individuais, as liberdades individuais, que é a liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, direito à vida, né? Direito à propriedade também é um primeiro direito humano ali que a gente chama de direito humano de primeira geração, né? Que são os primeiros que vieram. E eles também são garantidos na Constituição Federal, como a gente falou no outro programa, é o código maior do país, né? É onde todas as leis se baseiam, se fundamentam, né? Só que na Constituição Federal a gente chama eles de direitos fundamentais, que é quando os direitos humanos estão escritos em algum código, então eles são chamados de direitos fundamentais também, né? Mas os direitos humanos não são exclusividade brasileira, eles estão presentes na Carta, na Declaração dos Direitos Humanos, ali no pós-Segunda Guerra Mundial. A ONU tem cartas de direitos humanos e a maioria dos países é signatário, ou seja, participa dessa carta e acolhe como sua, como legislação interna também. Nós temos mais vivência quando o assunto é direitos humanos, quando a gente parte daquele princípio de ir e vir, né? Então, todo ser humano tem o direito igual de ir e vir. E aí aflora muitas coisas. Mas nos dias atuais, eu acredito que os direitos humanos eles têm atuado muito em vertentes, né? Até por conta do momento em que nós estamos vivendo. Então, toda essa parte de mudança da carga sexual, de todo mundo poder ter essa liberdade, que antigamente a gente sabe, como ela disse, no pós-guerra, isso era tudo muito ainda travado. Muito novo, as pessoas não aceitavam, criticavam. Então, dentro dos direitos humanos faz assim, né? Um leque de muitas coisas, mas que tem sido discutido muito nos tempos atuais. Quais são as pautas que mais estão assim atenuantes para que as pessoas possam relacionar isso com os direitos humanos? Eu acho que primeiro a gente precisa explicar um pouquinho sobre as gerações de direitos humanos. Então ali a gente tem as gerações individuais, que é a primeira geração, que inclusive inclui a liberdade. Depois nós temos a segunda geração, que vem os direitos sociais, saúde, educação, esporte, cultura, lazer. E a de terceira geração, que a gente chama de direitos coletivos, como, por exemplo, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Isso é um direito humano, a gente não faz nem ideia. É um direito humano coletivo, né? O direito do consumidor é um direito humano coletivo também. Então,
Essas questões são muito debatidas atualmente, os direitos coletivos são mais recentes, né? Mas eu acho que é importante também a gente falar que direito humano, por mais que as pessoas tentem dar uma capa, colocá-las numa caixinha, não tem ideologia, né? Inclusive, ele surgiu, né, de uma pauta liberal, né, da Revolução Francesa, era uma revolução liberal, então eles não têm ideologia, eles são para todos os seres humanos, eles são inalienáveis, a gente chama, você não pode abrir mão do seu direito, né? Então, acho que é importante a gente falar isso para nenhum lado se apropriar também da pauta e dos direitos humanos como um todo, porque ele é de todos nós temos que debater isso, desenvolver isso, né? Tanto os nossos direitos como as garantias e deveres, porque, por exemplo, quando a gente fala de coletividade, né, o meio ambiente é um ataque contra a coletividade, né? Quando você ataca o meio ambiente. Então, e ali realmente existe um direito, mas existe um dever que muita gente não pratica. Muita gente acha que é dever do poder público só, também, mas está lá na Constituição que é um dever coletivo. Então, nós também temos esse dever de proteger, de garantir que o meio ambiente seja próspero, né? E que o meio ambiente também seja associado ao desenvolvimento econômico. Acho que muita gente se afasta quando fala de meio ambiente, acreditando que o meio ambiente vai empatar, impossibilitar que a gente tenha um desenvolvimento no agronegócio, e é muito pelo contrário, ele está totalmente associado ao desenvolvimento, né? Quando a gente estuda mais a fundo as questões ambientais, a gente vê que a preservação do meio ambiente atrelada ao desenvolvimento possibilita que nós abrangermos muito mais a nossa agropecuária, a nossa fauna, a nossa flora, né? E o nosso estudo científico como um todo. Ótimo. Então, para vocês que, assim como eu, estamos aprendendo um pouco mais sobre direitos humanos, vamos falar um pouquinho de cada um, professor. Então, primeiro, do primeira geração. O que as pessoas que são leigas nesse assunto de direitos humanos têm que saber a respeito dos direitos humanos de primeira geração, que são os individuais? As liberdades individuais, elas são garantias que você tem, inclusive, colocadas na própria Constituição Federal. Então, garantia de liberdade, dentro da liberdade tem diversas, garantia de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de fala, liberdade de reprodução. Então, igual aqui estamos gravando um podcast, nós temos uma liberdade para nos expressarmos, para colocarmos nossas opiniões, né? Nós como entes indivíduos, né? E direito à vida, acho que é o primordial, também vai abranger vários, ele é um guarda-chuva, então dentro do direito à vida a gente tem um que a gente chama de princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que seria o princípio de não lesar sua dignidade, tanto sua dignidade moral quanto sua dignidade física, né? Então todos esses direitos individuais também incluímos propriedade. Propriedade é um direito individual garantido pela Constituição, tá? Nós temos o direito à preservação da nossa propriedade e a tê-la também, né? Vem até ali de um princípio liberal da Revolução Francesa. Então essas garantias estão todas colocadas na Constituição Federal. Quem protege elas, via de regra? O judiciário, né? Quando você tem um direito humano, um direito fundamental seu atingido, você recorre ao judiciário, né? Então a gente tem visto que na prática, como isso é resolvido? Porque temos os embates também entre direitos humanos, liberdade de expressão versus a sua dignidade sendo ferida, né? Na prática, isso é resolvido no caso concreto, a hora que chega no judiciário, né? Que é a maioria dos casos polêmicos que nós vemos no STF, por exemplo, que é o Supremo Tribunal Federal, que é quem protege esses direitos. E os deveres da primeira geração? Para que as pessoas comecem a pensar um pouquinho mais, porque a gente vive num mundo muito de cobrar, né? A gente senta em cima da nossa cadeirinha aqui e cobra o próximo, mas não presta atenção no que nós temos que fazer para com o próximo. Então, quais são os deveres básicos dos direitos humanos que todo indivíduo tem que ter? Deveres básicos, respeitar o direito do indivíduo próximo, né? Eu acho que a principal coisa que a gente precisa pensar atualmente é o respeito, onde começa o meu direito e onde termina o meu direito e começa o direito do outro. Eu acredito que a nossa sociedade tem pensado muito individualmente, pouco coletivamente, né? Isso atrapalha um pouco a construção de uma sociedade mais justa, mais igual. Não estamos falando aqui de, pelo amor de Deus, de loucura, estamos falando de coisas muito básicas, nós como enquanto cidadãos, enquanto fraternidade mesmo, para construir um mundo mais decente, um futuro
e próspero, né, desenvolvido, a gente tem que entender onde acaba o meu direito e começa o do outro. As pessoas tendem a invadir o direito do próximo, né? Legal. E agora vamos falar um pouquinho sobre o direito humano de segunda geração, que você disse que já esqueci, gente, que você... Sociais, saúde, educação. Então fala um pouquinho sobre isso. Os direitos sociais, basicamente, vão ser garantidos pelo poder público, né? Um direito à saúde e à educação são normas programáticas, então o poder público vai programar uma política pública de promoção à saúde. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, que acho que muita gente não sabe disso. O SUS não é só hospital, UPA, postinho. O SUS também faz toda aquela parte da Anvisa, de garantia alimentar, controle de qualidade. Saneamento básico faz parte do SUS. Eu não estou falando que ele é perfeito, mas toda essa parte de saneamento básico, garantia de alimentação, nutrição, prevenção, faz parte do conteúdo programático do Sistema Único de Saúde. Então, saúde é um direito social. Educação também, toda a parte de educação básica, então a construção cidadã de cada um de nós, e nós coletivamente, também é competência do poder público, né? Então, toda essa questão de esporte, cultura e lazer também tem que ser garantida pelo Estado. Hoje em dia nós temos muitas demandas no judiciário, especificamente com saúde, né? Então, questões, por exemplo, de medicamentos muito caros, tratamentos raros, que as pessoas acabam recorrendo ao judiciário para ter garantido. E aí a gente tem um conflito, né? Um medicamento muito caro que vai ser comprado pelo poder público, em detrimento de ser usado ali na coletividade. É uma discussão muito complexa, inclusive, que tem sido bastante levantada no judiciário. E os deveres dessa segunda geração? Como nós, como membros, como indivíduos, podemos contribuir socialmente, tanto para a educação, quanto para a cultura, para o esporte, para a educação? O principal dever nosso nas políticas públicas é a cobrança de que o poder público execute essas normas programáticas, de fato, para que isso não fique só no papel. Né? O que a gente percebe muito é que o que a gente tem no Brasil é um excesso de normas. Nós temos normas em excesso e vários procedimentos, pouca coisa se torna efetiva e concreta. Isso é uma coisa, um grande gargalo brasileiro. É uma produção em excesso de muita lei, sendo que as que já existem não são aplicadas, né? Então, um dever como cidadão é principalmente a cobrança e, né, a orientação correta ali na hora de escolher nossos representantes, para que eles executem de fato essas normas. Vou puxar a sardinha para mim de novo, gente, porque, né, vocês me conhecem, vocês sabem que eu vou perguntar o que eu quero mesmo. Dentro dessa segunda geração, você disse que está o esporte, o lazer e a cultura. E a gente tem visto, e agora trazendo para a nossa realidade municipal, que o esporte ele perdeu muita força, né? Eu sou fruto do esporte, eu fiz esporte minha vida inteira e eu vejo a discrepância, que antigamente a gente tinha muito mais apoio, vamos dizer assim, aos esportes do que hoje é tido. Até mesmo federal, se a gente for pensar em nós como cidadão, a gente também já não tem, além do futebol, a gente já não tem grandes paixões esportivas como nós já tivemos um dia. Qual é o motivo? O que você acredita ser o motivo dessa demanda ter caído tanto? Desmonte das políticas públicas de incentivo, né? Nós tivemos um grande retrocesso neste investimento tanto investimento no esporte como fomento do esporte. Então, eu vejo muito em âmbito municipal, aqui em Araraquara especificamente, as crianças totalmente desinteressadas em um contraturno, uma escolinha de esporte, desinteressadas e com pouco acesso também, né? Pelo desmonte que nós tivemos nos últimos 10 anos das práticas esportivas, do fomento à busca pelo esporte. E o esporte é essencial para a formação cidadã, não só nós como torcedores, nós como sociedade unida, torcendo em prol do esporte, o que é excelente também, mas como a formação do indivíduo, de disciplina, de aprendizado, de crescimento, de convivência, trabalho em equipe. Habilidades motoras, né, professora? A gente vê que as Saúde. crianças estão debilitadas já nesse ponto, talvez pela grande variedade de informação, de tecnologia que está ali à disposição, e o esporte ele foi ficando
para trás, né? Tipo, em segundo plano. E isso afeta diretamente a formação de saúde, como a professora está falando mesmo, né? E a formação de novos esportistas também, até o próprio futebol deu uma decaída nos últimos anos, a paixão do brasileiro pelo futebol foi ressecando de certa forma, porque nós vamos, além do fomento ter recuado, nós vamos nos frustrando, né? Então, o Brasil já teve uma grande paixão pelo vôlei nacional. Exato, era vôlei, era basquete, a própria Fórmula 1 com Ayrton Senna, que agora fazendo 30 anos da sua morte, tá vindo aí de novo, mas cadê? Nós não Essas estamos novas formando gerações, novas gerações. exato, é falta da base, né? Falta do esporte de base. Na base, exatamente. E agora de terceira geração, vamos falar um pouco do coletivo agora. Quais são os direitos do coletivo? Você já exemplificou um pouco, mas vamos adentrar um pouco mais. Direito da coletividade, né? Então nós temos, por exemplo, o direito do consumidor. Acho que é um tema clássico para todo mundo, o direito e garantia do consumidor. A gente chama o consumidor de hipossuficiente, então ele é vulnerável perante a lei, né? Então, a lei tem todas essas garantias. Nós temos o meio ambiente, que é exposto e é protegido por nós coletivamente. Então, é nosso dever também, enquanto sociedade, não só do poder público, mas garantir que esse ambiente funcione. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente não fala só de floresta, a gente fala também de infraestrutura das cidades, né? Então, por exemplo, um problema de enchente, um problema de cheia de rio, isso acontece tudo dentro das cidades também. A gente tem recorrente aqui de queimada que afeta o ar e aí fica a cidade inteira com empesteada e todas as ites, porque a gente mal consegue respirar porque o ar está poluído, então tudo isso engloba, né? E engloba e afeta diretamente também a saúde pública, porque para quem não sabe, o câncer de pulmão acho que é um dos maiores gastos do SUS, problema com câncer de pulmão. Acho que o SUS gasta cerca de 1,3 bilhões por ano com questões de câncer de pulmão. E o que eu digo muito é que a preservação coletiva envolve a prevenção também. Então, o meio ambiente também envolve a saúde pública, né? Todas essas questões que a gente falou, para além das tragédias ambientais que vêm ocorrendo nos últimos anos, e a tendência é que elas ocorram cada dia mais, infelizmente, nós temos toda essa questão de saúde pública. Então, as queimadas vão afetar diretamente as pessoas, a respiração, vai gerar diversos problemas. Então, tem toda essa questão, por isso a gente chama de coletivo, né? E os deveres. Proteção e cobrar o poder público novamente. Eu acho que essa parte é central, de representação, de escolha dos representantes de fato, escolha de pessoas que saibam manejar a administração pública, o poder público, né? Nós, como sociedade, temos, para além de cobrar, temos que observar se está sendo feito, né? Então, principalmente em âmbito municipal, né, na cidade onde a gente vive diariamente, observar o que está sendo feito, o que não está, né, e cobrar. É muito importante que a gente cobre, que a gente seja cidadão de fato e esteja em atuação. E aí você me trouxe uma coisa que veio à mente, porque o cobrar também tem que ser dentro de casa, né, professora? Porque eu vejo assim, por exemplo, a gente recebe um aviso de que vai ser feita uma obra que nós vamos ficar sem água. E aí quando a gente pensa no coletivo, poxa, o bairro vai ficar com uma redução na água, então a gente tem que ter aquela consciência de que se nós usarmos deliberadamente, ela vai acabar mais rápido ou vai ficar sem. Então eu vejo que essa consciência, ela não está sendo passada ainda para as nossas crianças. E aí vem um puxãozinho de orelha mesmo, gente, porque eu tenho filho e eu me cobro muito disso. Então, em determinados momentos, seja nessa questão de reciclagem, nessa questão que é dentro de casa. Sim. E eu vejo isso porque, assim, olha, gente, olha o absurdo. Eu comecei a reciclar o lixo tem coisa de 3, 4 anos. Então, assim, quantas pessoas não sabem nem o que é isso? Sim, não sabem como separar a coleta, né? Tem muita gente que joga em terreno baldio. Aqui em Araraquara, especialmente, isso é um problema muito grave, né? É um absurdo. E aí, por exemplo, a gente faz uma festa em casa, e é por isso que eu tô falando que vocês têm que prestar atenção. Às vezes a gente faz uma festa em casa, ninguém sabe separar o lixo. E a gente coloca lá, ó, esse aqui é o reciclado, esse aqui é o orgânico. E assim, a gente começa por pequenos passos, as pessoas misturam tudo, eu fico olhando, aí eu olho pro meu marido assim, tipo assim, não, tudo bem, eu também não sabia, então tá tudo certo. Mas são detalhes, gente. Então, assim, pra gente ter um coletivo muito forte, o individual tem que ser muito forte, tem que ser trabalhado, tem que ser orientado. Sim. Acho que essa é a palavra. Eu acho que é um trabalho conjunto dentro de casa e fora também. Então, as escolas, assim, é conteúdo programático dentro de uma escola? Sim, mas o trabalho tem que ser conjunto
dentro das famílias também, né? Especialmente esse problema de lixo aqui em Araraquara é muito recorrente das pessoas descartarem lixo no local errado. Eu vejo muita reclamação, e a prefeitura não vem, não limpa. Eu entendo, a reclamação tem creche que as pessoas descartam ao lado, mas a gente também tem que pôr um pouquinho a mão na consciência de cada um para o descarte correto, né? Do lado da minha casa, sem brincadeira, a gente tem uma praça que, por ter um prédio muito grande, eles vão lá e limpam. E no outro dia amanhece com lixo dos vizinhos. Eu fico em choque. Eu falo, cara, não é possível que essa pessoa acha que ela pode vir e colocar o lixo dela numa praça. No meio da praça. No meio da praça. Tipo assim, pelo amor de Deus, coloca na frente da sua casa que o caminhão vai passar e tirar. Se você jogar na praça, vai ficar e vai ter que esperar o poder público vir com outro tipo de... E o movimento que a gente tem hoje no Brasil é muito de, você mesmo falou, cobrar. Eu tenho direito disso, eu tenho direito àquilo. Sim, você tem direito disso e daquilo, mas você também tem deveres. A gente anda pensando pouco na coletividade e na sociedade, trazendo muito para um lado muito individual, muito pessoal. Nem tudo é pessoal. Nós vivemos no coletivo, nós vivemos em sociedade, né? Quer a gente goste ou não, a vida humana foi coletivamente construída, né? Nós somos uma grande equipe, querendo ou não. Acho que falta um pouco de consciência com o próximo nas pessoas, né? Então, essa cobrança, quando eu dou aula de direitos humanos, as pessoas também começam, então eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Eu falo, calma, respira, vamos pensar certinho, né? Direito, então tudo cai no judiciário. O judiciário é lento, é moroso. Ele é, eu sei, eu sou advogada, mas tem muito do excesso de demandas também. Tudo é resolvido no judiciário. As pessoas não conseguem mais sentar e ter um diálogo e resolver. Então, por exemplo, nós temos no Código de Processos, né, a possibilidade de mediação, conciliação e arbitragem. O que a gente vem tido nos últimos anos é que os resultados dessas conciliações caem na justiça. Então você tem a mediação, a conciliação, você faz o acordo é homologado, a pessoa insatisfeita leva para o judiciário. Então, né, não tem efeito prático, né? E eu sei que existem políticas públicas de conscientização de tudo isso que a gente está falando, mas ao mesmo tempo elas não são levadas tão a sério. O que a professora pode falar a respeito disso? Não divulgadas também. Acho que a gente tem um grande problema de comunicação do setor público com nós cidadãos, né? E com o setor privado também. Então, por exemplo, eu trouxe a questão do agronegócio. É uma grande falta de comunicação que o agronegócio acredite que o meio ambiente é uma oposição a eles, quando na verdade o que seria interessante é que fosse uma grande união de pesquisa científica de fato no campo do agronegócio, porque o Brasil tem um potencial enorme, né? E um potencial enorme no meio ambiente também, então de preservação. Então a união desses dois fatores nos transformaria numa potência, né? Então, assim, acredito que falte uma comunicação, falta clareza na divulgação, e as políticas públicas de educação e divulgação, elas existem, mas elas não são suficientes atualmente, né? E o que os cidadãos podem fazer para ajudar? Porque a gente sabe que, como você disse no outro programa, tem 3 poderes, as responsabilidades e tal, mas nós, como cidadãos, como a gente pode ajudar com pequenos passos nessa conscientização? Sim. Acho que o princípio básico é educação, gente. A educação, ela muda vidas. Parece papo de professora chata, mas é verdade. Dentro de uma sala de aula é onde a gente vai mudar o futuro e a cabeça das pessoas, né? Mudar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de pensar, a nossa forma de cobrar os nossos representantes, de votar nos nossos representantes. É dentro da sala de aula, é em conversa com o professor, que você vai desenvolver a sua capacidade cognitiva, a capacidade de senso crítico. É muito importante, tá, gente? Que a gente tenha senso crítico, que a gente não produza um monte de máquinas que aprende uma fórmula disso, aprende uma fórmula daquilo e é jogado no mundo, né? Que aprende a pensar. Que a gente aprende a pensar criticamente no mundo, né? E que a gente tem uma gama de ideias diferentes, né? Não é legal um mundo que todo mundo pensa igual, gente. Então é legal que nós tenhamos diversos lados, diversas ideologias, diversos pensamentos, porque este debate vai fomentar em
algo bacana no final, né? Isso é a democracia, né? Que a gente chama, é o grande sonho. Sensacional. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Então, a professora aqui, uma vez por mês, trazendo um monte de informação pra gente. Eu tô adorando, quero te agradecer de novo por essa visita. Eu acho que é um assunto delicado, cheio de tabus, como você disse. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente só quer receber. E eu quis mesmo dar esse contraponto, porque eu acho que a nossa vivência pede isso, né, doutora? Com certeza. O tempo todo a gente também tem que se olhar para o próximo e ver o que a gente pode fazer pelo próximo, seja o meio ambiente, seja a sociedade, seja os nossos filhos, mas fazer de uma forma consciente. Então, muito obrigada de novo por todas essas informações. Muito obrigada por me receber aqui novamente. Fiquei muito feliz em trazer essas informações, em compartilhar, em fazer essa troca aqui com você e com vocês do público. Então, eu que agradeço. Gente, olha só, o arroba dela tá aqui e vocês podem mandar perguntas, porque eu tenho certeza que ficaram dúvidas. Então, assim, não fiquem com as dúvidas, não. Entrem no Instagram da Maria Paula, peça pra ela, pergunte pra ela com certeza vai responder. Tô sempre respondendo ali, abrindo uma caixinha de perguntas, então mandem sim, eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Ah, que bom, obrigada. E vocês continuem por aí. Esse mês tem algumas novidades, mas sem spoiler hoje, porque a gente se vê semana que vem com mais um No Café Cast.